Olá, estamos de volta para a nossa terceira parte da aula da segunda fase da dosimetria. Nessa hora, nós vamos falar das circunstâncias que atenuam a pena, as circunstâncias atenuantes. Lembre-se então que agora o juiz pode atenuar a pena de 1/6 dentro do intervalo de pena. Vamos lá para o artigo 65 para a gente identificar quais são as circunstâncias que atenuam a pena. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso 1º. Ser o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença. Prestem atenção aqui, nós temos duas atenuantes de pena. Uma, o agente ser menor de 21 anos na data do fato. E aí, nós temos a menoridade relativa. Por que relativa? Porque ele não é menor propriamente, mas ele vai ter uma atenuante de pena. Essa atenuante de pena, se ele tiver 21 anos, até 21 anos, olha, ele fala assim, ser o agente menor de 21 anos, então até o aniversário dele de 21 anos na data do fato. Ele cometeu o crime, ele não tinha 21 anos completo, ele tem direito a essa atenuante de pena pela menoridade relativa. O que o legislador leva em consideração aqui? Que essa pessoa, dos 18 até os 21 anos incompletos, ele ainda não estava com aquela formação moral completa. Vamos pensar, vamos lembrar disso. Então, naquela data em que ele cometeu aquele crime, ele faz jus a essa atenuante. Só para a gente lembrar que é assim que funciona. Depois, ou maior de 70 anos. Aqui é uma eu falei que era a menoridade relativa, aqui é a atenuante da senilidade, de ser senil. Maior de 70 anos é considerado maior de 70 anos na data da sentença. Olha, quando ele vai ser julgado, ele já está velhinho, velhinho mais ou menos, né? Porque 70 anos não está velhinho hoje em dia. Mas o legislador colocou. Se tiver 70 anos na data da sentença, então nesse caso ele vai fazer jus a essa atenuante. E aí a gente tem que ficar muito atento para o código, para o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, ele define idoso aquela pessoa acima dos 60 anos. E o Código Penal vai dar essa atenuante de pena por maior de 70, por septuagenário. Então, pessoal, não confundam. Para ter atenuante de pena, não basta ser idoso, tem que ter mais de 70 anos. Legal? Próxima atenuante de pena, o desconhecimento da lei. Mas, professora, a gente aprendeu lá na LINDB que o desconhecimento da lei é inexcusável. Ninguém pode se excusar, ninguém pode dizer que não conhece a lei como desculpa para não cumpri-la, até porque existe aquela ficção jurídica da vacatio legis, não é assim? Olha só, pessoal. Então, o legislador ele vai dizer assim, olha, não tem desculpa de você não conhecer a lei, mas a depender do caso concreto, nós podemos até atenuar a sua vida, diminuir aqui, eu atenuo de 1/6 a sua penalidade se você desconhecer a lei. E o juiz vai verificar, à luz do caso concreto, daquelas circunstâncias, se realmente aquela pessoa desconhecia a lei. Às vezes, pessoal, tem alguns tipos penais aqui que a gente nem imagina que existam. E aí eu vou mostrar para vocês aqui algum tipo penal assim, bem que não está no dia a dia das pessoas. Vamos lá aqui, ó. Bem polêmico esse aqui, mas vamos lá para o artigo 245. Vejam se não dá para atenuar a pena. Artigo 245 do Código Penal. Entregar o filho menor de 18 anos a pessoa em cuja companhia saiba ou deveria saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo. Pena de 1 a 2 anos de detenção. Quantas vezes na nossa vida os nossos pais não deixaram a gente sair com algum amiguinho mais velho? A gente lá nos nossos 17 anos, ah, mãe, vou sair, vou em tal lugar.
Ah, mas vai com quem? Ah, eu vou com a fulana. Só que a fulana é da pá virada, ela é corintiana, já começa daí. E sabe, a nossa mãe falou, mas essa menina não é boa companhia e tal. Ah, mãe, deixa e tal. Olha só, sua mãe cometeria esse crime do artigo 245, ela deixou você sair em má companhia. Mas muitas vezes a má companhia é a gente mesmo, né, pessoal? Mas vamos aqui para ilustrar a nossa aula. Olha só, nesse caso, dá para imaginar que os nossos pais vão saber que eles estão incorrendo numa prática criminosa? Aqui, eles teriam essa atenuante da pena aqui do desconhecimento da lei, né? E a gente uma surra, com certeza. Vamos continuar então, lembrando que o desconhecimento da lei não é desculpa para não cumprir, mas pode ser, à luz do caso concreto, que se atenue a pena. Outro exemplo também muito interessante é a falsa comunicação de crime. Não vou achar aqui agora, mas fica de lição de casa. O que acontece aqui? Muitas vezes vende o carro e a pessoa não paga. E aí a pessoa faz só aquele contratinho tal, e simplesmente ele chega lá para o advogado e fala assim: doutor, fulano não. Aqui, acho que não, tá chegando aqui, vou achar aqui para nós. Mas achei. Falou assim: doutor, eu vendi o carro, a pessoa parou de pagar na terceira parcela. Ainda faltam 21 parcelas. Aí falou assim: olha, vamos entrar então com uma execução desse contrato. Ah, mas vai preso? Não, não vai preso. Aí o que a pessoa faz? Sai pé da vida lá do escritório e vai na primeira delegacia que ele encontra e faz um boletim de ocorrência por furto. Aí esse carro fica ali na mira da polícia pelo furto. E olha só o que o artigo 340 nos traz do Código Penal. Provocar a ação da autoridade comunicando a ocorrência de crime ou contravenção que saiba não ter verificado. Olha só, é crime, falsa comunicação de crime ou contravenção. Não pode, é crime. Só que aquela pessoa leiga, ela só queria receber. E ele achou que essa era a melhor forma, né? Um vai falando para o outro que essa é a melhor forma, mas não é. Vejam, uma pessoa que faz isso, nos dois exemplos, à luz do caso concreto, pode vir a ter essa causa de, essa atenuante, desculpa, atenuante significa diminuição de pena. Depois, pessoal, inciso segundo, inciso terceiro, ter o agente A, cometido o crime por relevante valor social ou moral. Ele foi lá e quis defender ou a moral ou a sociedade. Então, esse relevante pode ser para ele ou pode ser para a sociedade. Você vai lá e dá umas porradas numa pessoa que estava lá assediando, molestando, enfim, crianças na escola. E vai lá e dá uma surra naquela pessoa. Está fazendo irrelevante valor social, atender a todos. Ou fizeram isso com a sua filha, com a sua irmã, com a sua mãe. É um motivo pessoal. B, procurado por sua espontânea, procurado, vírgula, por espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar ou minorar as consequências ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Nesse caso aqui, essa circunstância ela é atenuada, não chega a ser um arrependimento posterior, né? Que a gente sabe que está lá no artigo 16 do Código, que tem uma causa de redução que vai ser da terceira fase. Aqui não. Aqui ele vai, com eficiência, minorar as consequências. Pode ser crime, pode ter violência ou grave ameaça aqui, e ele vai tentar, de alguma forma, tentar consertar o que ele fez. Nesse caso aqui, vai ser menos, a diminuição vai ser menos do que no arrependimento eficaz, mas ele vai ter uma atenuante de pena. Lembrando que se houver a causa de diminuição pelo arrependimento posterior, não pode, da mesma maneira que eu não posso agravar duas vezes, eu também não posso diminuir duas vezes. Eu tenho que escolher a que mais diminua e o juiz vai escolher a que mais agrave ou a que mais diminua.
C. Cometido crime sob coação que podia resistir ou em cumprimento de ordem de autoridade superior ou sob a influência de violenta emoção provocado por ato injusto da vítima. Aqui ele fez porque alguém mandou e ele não teve coragem de dizer não para essa pessoa. Ele vai ter uma atenuante de pena. Ou ele foi provocado, perdeu a cabeça, ele vai provar que ele perdeu a cabeça, foi provocado, esquentadinho e vai pedir essa redução de pena aqui fazendo jus. D, essa D é importante para nós. Ter confessado espontaneamente perante a autoridade o crime. Olha só, quando uma pessoa confessa, ela tem para si o direito de ter essa atenuante de pena. Não importa se essa confissão foi feita na delegacia de polícia ou se essa confissão foi feita no juízo. Se o juiz levar em consideração a confissão para condenar, automaticamente essa pessoa tem o direito da diminuição de pena aqui na circunstância atenuante. O juiz levou em consideração, então ele vai diminuir. Lembrando, a pessoa é obrigada a confessar? Não. O ônus da prova, quem tem que provar a incidência do crime, quem tem que provar a materialidade, a autoria do crime é o Ministério Público. Mas a depender do conjunto probatório, pessoal, é muito melhor falar para o réu confessar. Confessa, porque pelo menos você vai ter essa atenuante aqui. Porque se ele nem confessar em nada, ele não tem atenuante nenhuma. Então, a confissão significa ele está assumindo, ou em partes, ou totalmente o que ele fez ali. E cometido o crime sobre a influência de multidão ou tumulto, se não provocou. Veja, aqui estava ali no meio do tumulto, praticou o crime, foi uma influenciação externa. No meio do tumulto, ele então vai fazer jus a essa circunstância atenuante. Artigo 66 é importante também. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Olha só que legal. Se for para atenuar a pena, o juiz pode até levar em consideração circunstâncias que não existem na lei para diminuir a pena. Porém, se for para piorar, a gente vai lembrar lá do princípio da legalidade que eu só posso piorar a vida de alguém se tiver escrito em lei. Se for para atenuar, eu posso até circunstâncias que não existem na lei levar em consideração. Vou dar um exemplo para vocês. Há um estudo, né, da Defensoria Pública que vai falar da co-culpabilidade. O Estado fazendo meia-culpa com o réu, porque não teve a provisão de estudo, de educação, o saneamento básico não chegou até aquela pessoa. Então, o herói daquela pessoa era o traficante quem colocava comida na mesa, era o traficante que dava assistência médica, sanitária e por aí vai. E aí o Estado fazendo uma meia-culpa, dizendo, olha, eu não cheguei ali, quem chegou foi o tráfico. Então, essa pessoa foi para o tráfico por desídia minha. Então, seria uma causa extralegal, que não está na lei, de atenuante de pena. Já teve julgados aceitando esse tipo de atenuante de pena. Mas é só um exemplo para vocês aqui, para mostrar que pode o juiz levar em consideração circunstâncias que não estão na lei. Então, fazendo um resumo geral até aqui na dosimetria da pena, nós já falamos das circunstâncias do artigo 59, aí já conseguimos chegar na pena base, vamos para a pena intermediária. Aqui na pena intermediária, eu estou averiguando as circunstâncias agravantes e atenuantes. As circunstâncias agravantes eu estou no 61 e 62, e as circunstâncias atenuantes no 65 e 66. Vamos parar por aqui. Na próxima aula nós vamos falar de causa de aumento, causa de diminuição de pena e faremos por merecer terminar a fase da dosimetria de pena. Aí a gente pode fazer até exercícios, posso deixar exercícios aqui no AVA para que vocês tentem fazer.
Vou deixar, inclusive, alguns que já caíram no OAB. E aí a gente vai fazer e vamos treinar aqui a dosimetria de pena. Pessoal, obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!